Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes, presidentes, foram junto ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitões e os governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer um Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração agora. Ó Pai, nós queremos nessa hora de pedir, fala conosco. Fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha transformar o nosso interior. Senhor Jesus, que através da palavra o Senhor venha trazer transformação nesta noite sobre os nossos corações. E eu declaro que todo muro, todo cansaço físico, toda dor já começa a desaparecer agora no nome de Jesus. E essa pessoa começa a receber a cura sobre a vida dela. E eu profetizo e declaro que antes de acabar este culto, toda dor, toda enfermidade desaparecerá em nome de Jesus, Pai. E eu declaro, Senhor, que nós cremos em Ti e que Tu és suficiente para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Levanta a mão direita para o céu assim, diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser transformado nesta noite. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem o poder para mudar a minha situação. Amém. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Aleluias. Aleluia. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, quem sabe você já ouviu a história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um jovem íntegro, um jovem que temia a Deus, um jovem que fazia tudo certo, um jovem que realmente tinha o coração voltado para Deus, um jovem que realmente amava a Deus e servia a Deus de todo o coração, um jovem que realmente reconhecia Deus como seu Senhor e seu Salvador. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Ao se levantar, ele orava ao Senhor. Ele orava 3 vezes por dia. Eu creio que aqui os irmãos também fazem isso, né, irmãos? De manhã cedo, né? Você ora ao Senhor. Ao meio-dia você ora ao Senhor. À noite você agradece a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Sim ou não? Se você não faz, comece a fazer. Porque tudo que você semear pode mudar a sua história. Amém? E não tem melhor pessoa de conversar do que a pessoa de Jesus. Ele tem o poder e autoridade para mudar a nossa vida. Irmãos, mas aqui fica uma pergunta no ar. E essa pergunta se reflete ao que, irmãos? Será que tudo que nós plantarmos nós vamos colher? Será mesmo? A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 6, que tudo que nós plantar nós vamos colher. Se eu plantar coisa boa eu vou colher. Se eu plantar coisa ruim eu vou colher. E eu quero trazer uma afirmação sobre o seu coração nessa noite através dessa palavra. Por quê, irmãos? Daniel era um rapaz temente a Deus. E ele fazia tudo certo. Mas ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel
era um homem íntegro. E se você for ler no versículo 5, olha o que os príncipes e os governadores falaram de Daniel. Não foi qualquer pessoa, não foi qualquer um. Olha o que eles falaram de Daniel: nunca acharemos coisa alguma contra este Daniel. Irmãos, você já reparou que quando você está indo bem na vida, quando tudo está dando certo na sua vida, né? Muitas pessoas se aproximam de nós, né? Se aproximam por interesse, mas muitas pessoas se aproximam de nós porque nos amam de verdade. Daniel fazia tudo certo Daniel fazia, mas as pessoas se levantaram contra Daniel. Porque tem outra coisa, irmãos: quando você está indo bem na vida, quando você está sobressaindo lá no seu trabalho, na sua casa, onde você está, existem pessoas que se levantam contra para tentar destruir você, para tentar dizer: ele vai crescer, mas vai cair. Ele está sendo abençoado agora, mas vai vir sobre ele também. Ele vai ver, ele vai cair, vai perder tudo. Isso se chama inveja, irmãos. Pessoas invejosas, pessoas que não têm amor ao próximo. Irmãos, quando um irmão chega para mim: pastor, Deus me abençoou financeiramente, irmãos, eu fico tão feliz, irmãos. Eu fico tão feliz, eu me alegro com a alegria daquele irmão, porque isso faz parte da minha oração aqui na igreja. Eu oro pela igreja para Deus prosperar suas mãos, para Deus abençoar você na parte física, na parte espiritual, na parte financeira da sua casa. E se fosse por mim, irmão, eu já tinha dado os melhores empregos para todo mundo aqui. Tanto é, irmãos, que eu fico procurando às vezes na internet trabalho para ajudar aqueles que não estão trabalhando ainda, para fazer a minha parte, para quando Deus chegar lá no céu e me cobrar, olhar para as minhas mãos e não ver sangue nas minhas mãos, mas ver que eu fiz a minha parte para ajudar meu próximo. Eu não precisava estar fazendo isso, eu não preciso, mas por que eu faço, irmãos? Porque eu tenho interesse de ver você crescer. Mas e você? Tem interesse de ver o seu irmão crescer? Você tem interesse da sua igreja ir bem? Do seu irmão que está sentado do teu lado ir bem na vida? E muitas pessoas, irmãos, quando vê você crescendo, fazendo as coisas tudo certo, não pecando, não errando, irmão, Daniel era íntegro, ele não tinha erro. Daniel sabia quem ele era, ele não vivia pecando. Daniel sabia quem ele era, e ele buscava a Deus. Homem nenhum encontrou falha em Daniel, mas tentou usar as coisas que Daniel fazia ao seu Deus para culpar Daniel, E a Bíblia diz que o rei, ele achou uma boa ideia, só que o rei não sabia que aquilo era contra a vida de Daniel. E o rei assinou o decreto: em 30 dias ninguém pode mais buscar nenhum Deus, a não ser a minha pessoa, ao rei Dário. E a Bíblia diz que quando Daniel soube daquele assunto que estava ocorrendo no palácio, Daniel parou de orar. Verdade ou mentira? Mentira, porque Daniel sabia quem ele era. Daniel não ia trocar aquilo que ele fazia para Deus por ninguém, por pessoa nenhuma, porque para Daniel Deus era mais importante na sua vida. E Daniel não mudou, irmãos. Daniel permaneceu o mesmo. Daniel não parou de buscar a presença de Deus. Daniel não parou de orar. Daniel não parou de louvar a Deus. Daniel não parou de buscar a presença de Deus. Daniel não saiu do palácio. Daniel não fugiu. Daniel permaneceu o mesmo. Aí diz que aonde Daniel estava alojado, morando, tinha as janelas apontadas para Jerusalém.
Diz que Daniel se prostrou, o mesmo horário que ele orava como sempre, se prostrou diante do seu Deus e começou a orar e adorar o Senhor. E diz que naquele dia 3 vezes Daniel orou ao Senhor. Naquele dia. No outro dia estavam lá os invejosos, fazendo o quê? Apontando para Daniel. Rei Dário, Daniel orou 3 vezes, ele foi contra o teu decreto. E quando o rei soube disso, irmãos, o rei gostava muito de Daniel, porque Daniel dava exemplo de vida. Daniel era um homem obediente, ele obedecia a Deus e às suas autoridades. Daniel podia ter fugido, irmão, podia ou não podia? Porque o decreto era a morte, era ser jogado na cova dos leões. Daniel podia ter fugido, mas Daniel honrava a Deus e a sua autoridade. E a autoridade sobre a vida de Daniel era o rei Dário. E o rei Dário falou com Daniel: Daniel, por que você fez isso, né? Por que você fez isso, Daniel? Daniel, irmãos, não mudou quem é. Ele permaneceu o mesmo homem, o mesmo adorador, não teve medo. Aí o rei esperou até amanhecer para ver se Daniel mudava de ideia. Daniel não mudou de ideia, ele permaneceu o mesmo homem de Deus. Só que o decreto, irmãos, estava ali, e o rei precisava tomar uma decisão, porque os outros zoiudos foram lá julgar. Rei, como é que é? Daniel foi contra a ordem que o Senhor colocou, a lei que o Senhor implantou durante 30 dias, o que o Senhor vai fazer? E não foi uma pessoa cobrar o rei, foram várias pessoas cobrar o rei. E o rei teve que pegar Daniel e jogar na cova dos leões. Irmão, pensa comigo, olha para mim aqui, como é que estava a cabeça de Daniel? Daniel não estava fazendo as coisas certas, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Daniel não estava fazendo as coisas tudo certinha? Estava ou não estava? Você não falou no início ali comigo que o que nós plantar nós vamos colher? O que Daniel plantou para colher isso, irmão? Daniel estava plantando só bondade. Daniel plantava, irmão, só coisa boa para a vida dele. Daniel temia a Deus. Temia ou não temia, irmãos? Uma pessoa para buscar Deus 3 vezes por dia, todos os dias, irmãos, não é qualquer pessoa. É pessoa que tem temor a Deus no coração. É pessoa que ama a Deus e não troca Deus por nada. Daniel foi para a cova. Só que Daniel não ficou pensando: por que eu fui orar? Por que eu fui na igreja? Porque tem muita gente assim, né, irmão? Começa a dar problema, a gente diz: comecei na igreja, minha vida se tornou um inferno. Comecei a seguir Jesus, entregar minha vida para Jesus, parece que tudo caiu. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. A pessoa que honra a Deus, busca a presença de Deus, Deus vai honrar ela também. Deus vai honrar. Irmão, eu não conheço uma pessoa fiel a Deus, não é qualquer um, é fiel a Deus, que a sua vida ficou quebrada. Todas as pessoas que foram fiéis a Deus, todas elas são vencedoras. Todas elas, irmãos, todas. Por isso que o homem tem que ter uma fidelidade com Deus. O homem tem que acreditar que Deus é o seu suficiente Salvador e que Ele tem poder para livrar de todas as coisas. Por quê, pastor? Por quê? Porque Daniel foi jogado na cova dos leões. E agora? O que vai acontecer com Daniel? Os leões esfomeados vão devorar Daniel. Irmãos, olha só, olha para mim.
Quantos de vocês está passando por um problema hoje? E você fez tudo certo. Você fez tudo certo. Você honra o seu marido, a sua mulher, os seus filhos. Você trabalha, você faz a sua parte. Você não mente, você não engana, você não rouba. E parece que a sua vida está tudo. Quem já aconteceu isso, irmão? Levanta a mão. Ó, várias pessoas aí, ó. Daí a gente fica se perguntando: mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que não acontece com a vida do ciclano, do fulano lá, que faz tudo errado, trai a mulher, faz isso, faz aquele outro? Por que isso está acontecendo comigo? Daniel podia ter feito isso, irmão. Daniel podia ter questionado a Deus: oh Deus, eu falo contigo 3 vezes por dia, e aqueles que estão lá no palácio não falam contigo nenhuma vez, porque eu estou sendo jogado na cova dos leões. Daniel podia ter feito isso, irmão, mas Daniel não fez. Por quê? Ele confia no Deus que ele serve. Essa é a diferença entre você e Daniel. Daniel, ele confia no Deus que ele servia. Daniel estava disposto a morrer, mas não mudar. Quantos discípulos da Bíblia, Pedro, Paulo, João, quantos discípulos plantaram coisa boa, ajudaram pessoas a encontrar Jesus, seguir o caminho de Jesus, se converter dos seus maus caminhos? E quantos deles foram mortos? Mortos pela palavra, por não abandonar a palavra. Tem muita gente que acontece qualquer coisinha, está abandonando a casa, abandonando os filhos, abandonando as coisas. Qualquer coisa que acontece, está abandonando. Então, se alguém colocar uma arma contra a tua cabeça e dizer: ó, você nega Jesus, se você negar Jesus, você vive. Então, se chegar a acontecer isso, você está pego, irmão, que você vai abandonar. Se uma lutinha já tira você, qualquer coisa, então imagine alguém botar uma pistola na tua cabeça: ó, tu vai negar Jesus ou não vai? Daniel não negou Deus, ele foi para a cova dos leões, e diz que ele ficou lá dentro, irmãos, e os leãozinhos, ó, tiveram que aguentar Daniel naquele lugar. Porque Deus, irmãos, Ele honra aqueles que o honram. Se você honrar a Deus, se você semear, se você realmente semear de verdade, pode vir a luta, pode vir a tribulação, pode vir a dificuldade, mas Deus não vai se esquecer de você, porque você não se esqueceu dele na frente de ninguém. E aqui mora um grande segredo, irmãos. Mas pastor, então realmente a palavra de Deus, ela realmente permanece a mesma? Sim, irmãos. Olha o que fala lá em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6. Lembram-se daquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Versículo de Gálatas capítulo 6: não se deixe enganar, Deus não se zomba, pois o homem que semear, isso também colherá. Gálatas 6:8: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas aquele que semeia para o Espírito de Deus, colherá a vida eterna. Daniel semeava o que, irmão? No Espírito. Daniel semeava a vida dele diante de Deus, ele buscava a presença de Deus. Daí o que aconteceu? O rei ficou preocupado com Daniel. Por quê? Porque ele gostava de Daniel, irmãos. Pensa num guri que dava exemplo, um guri que dava exemplo em qualquer um. Diz a Bíblia, irmãos, que o rei gostava tanto do Dário,
o rei Dário, gostava tanto de Daniel, que ele pegou, irmãos, e fazia o quê? Ele não conseguiu dormir à noite, a Bíblia diz, que ele ficou acordado a noite toda, e quando amanheceu, o rei Dário, a primeira coisa que ele foi fazer, foi de manhã, lá ver Daniel, e a Bíblia diz que ele foi lá, e chamou Daniel, no versículo 18, diz assim, ó: então o rei dirigiu-se ao seu palácio, passou a noite, olha só, irmãos, o rei gostava tanto de Daniel, o rei Dário gostava tanto de Daniel, que ele fez jejum, olha só, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer para a sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi depressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou Daniel com voz de tristeza. Olha só, irmãos, aqui demonstra que o rei Dário amava muito o rei Dário amava muito Daniel. Olha o que fala aqui, ó, versículo 20, perdão. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo. Irmão, olha bem como é que ele chegou, o rei Dário chegou falando com Daniel. Ele disse para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Irmão, se você é conhecido como servo do Deus vivo, tu está podendo. Você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que dá exemplo, você é uma pessoa que busca. Quando você é reconhecido como o filho, o servo do Deus vivo, irmãos, te prepara, porque algo vai acontecer. Mas será que a sua vida está dando esse exemplo? Será que você está dando exemplo de vida para as pessoas? Será que realmente você é o servo do Deus vivo? Ou é servo só na igreja? Como está sendo a sua vida com Deus? Você está buscando a presença de Deus? Você está buscando largar os vícios, mudar a tua história para ficar perto de Jesus? Ou você está permanecendo o mesmo, só quer bênção, 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 bênção? O que você quer? Eu vou dizer uma coisa para você: eu quero ser reconhecido como servo do Deus vivo, um Deus que realmente faz milagre, um Deus que pode mudar a história de vidas. Eu quero ser reconhecido assim, irmão. Um pastor que serve um Deus que continua fazendo milagre. E olha só o que aconteceu, irmãos. Não, deixa eu contar para você. Olha o que aconteceu. Dar-se-ei caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha poder de te livrar dos leões? Aí diz que lá do meio da cova dos leões, Daniel gritou: ó rei, que vive para sempre. Irmãos, pensa comigo, esse cara era muito submisso à sua autoridade. Pensa comigo, irmão, se teu patrão te jogar na cova do leão para tu morrer, o que tu ia fazer com ele depois? Tu ia querer esganar, coitado, pegar um pau e dar na cabeça, não é? O teu patrão fazer isso com você. Aqui está o exemplo da vida Daniel, irmãos. Submissão, irmão. Submissão. Aí sabe o que ele fez? Ele ainda respeitou o rei. Ó rei, tu que ainda vives, ó Senhor, tu que conhece as coisas. Olha só, irmãos, um servo, esse realmente é um servo do Senhor. Aí ele falou assim: o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que nem fizesse dano, porque assim achado em mim inocência diante
dele, diante de Deus. Irmãos, se você está fazendo tudo certo, se você está honrando as suas autoridades, se você está respeitando principalmente Deus na sua vida, se você está buscando Deus, Deus vai cuidar de você. Mas pastor, está dando tudo errado, tudo que eu faço dá errado, eu coloco as mãos, em vez de ir para frente estraga. Começa a buscar a presença de Deus para você ver. Começa a fazer as coisas certas. Começa a ser uma pessoa justa. Começa a fazer as coisas certas. Deus vai honrar você, irmão. Deus vai honrar você. Olha o que a Bíblia falou depois. Diz que abriu a cova e Daniel saiu da cova sem nenhum arranhão. Irmão, você pode estar passando por luta. Quem sabe você está aqui na igreja, está passando por dificuldades, é o último pavio agora, não tem mais nada para gastar, é um tiro só que você precisa dar, nada está dando certo. Você está no melhor lugar nessa noite, porque hoje, se você crer, Deus pode mudar a sua história, e a história vai ficar só uma história do passado, e um testemunho de vitória para a sua vida. Assim como Deus livrou Daniel da cova dos leões, Deus pode livrar você dos teus problemas, das tuas dificuldades, das tuas lutas. Deus pode fazer ainda milagre. Deus continua sendo o mesmo. O homem pode mudar, as pessoas podem mudar, mas Deus jamais vai mudar. Deus continua sendo Deus. Você e eu não conseguimos mudar Deus, mas Deus consegue mudar eu e você. Ele consegue. Irmão, eu vejo graça sobre a vida de Daniel, porque em tudo ele honrou a Deus. Em tudo ele honrou a Deus, irmãos. Em tudo ele honrou as suas autoridades. E eu digo mais, quando acontecer isso, irmãos, você pode até estar passando por luta agora, você pode estar até passando por dificuldade agora. Olha aqui para mim, irmãos. Você pode estar até passando por dificuldade agora, mas vai chegar um momento que Deus vai te dar a vitória. Isso aqui não é palavra de pensamento positivo, isso aqui se chama Jesus Cristo, o Deus que está vivo, que ressuscitou entre os mortos. Por quê, pastor? Olha o que Deus fez, não acabou ainda. Deus ainda além de livrar Daniel da cova dos leões, olha só o que Deus fez, irmão. Escuta o que Deus fez sobre a vida de Daniel. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moravam em todas as terras. Ele disse: e a paz seja multiplicada. O rei fez isso e disse assim, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e para sempre e permanentemente o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e este Daniel, pois, prosperou no reinado do rei Dário e no reinado do rei Sírio da Pérsia. Ou seja, Deus ainda abençoou a vida de Daniel. Mas pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, eu estou perdido. Pastor, eu não sei o que eu faço, eu fui criminoso, eu fiz isso, fiz aquilo. Se você tem vontade de mudar a sua história, se você decidir mudar a tua história hoje e buscar a presença de Deus, esse Deus que salvou Daniel da boca dos leões vai salvar você também, e vai mudar a sua vida. Vai mudar, irmãos, vai mudar.
Eu sei que às vezes a gente fica perguntando: pastor, por que eu estou passando por isso? Por que minha família está passando por isso? Por que eu estou nessa situação financeira, conjugal, familiar, física, né? Enfermidade chegando na minha casa? Por que, pastor? Irmão, o porquê eu não sei dizer, mas eu sei dizer uma coisa: que se você crer no Senhor e mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Ele vai pegar você e vai mudar você por completo.